Eleições 2014, no dia 5 de outubro, daqui pouco mais de um mês, os eleitores irão às urnas, mas falta o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, julgar recursos impetrados por candidatos que tiveram a candidatura impugnada pelos tribunais regionais eleitorais, os TREs, com base na lei federal da ficha limpa. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com um membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral em Mato Grosso, Wilson Nery. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Inicialmente, vamos lembrar, lei da ficha limpa, o que é essa legislação? Bem, o que a lei da ficha limpa trouxe é uma inovação em todo o sistema eleitoral do país. A partir da implantação dessa lei, da vigência, inclusive a confirmação pelo próprio Supremo, se proíbe o registro de candidato que tenha contas julgadas, improvidas pelo Tribunal de Contas, como não prestadas, né? Que tenha condenação por ato de improbidade, que tenha, inclusive, sido afastado pelo seu órgão de classe, enfim. É uma série de requisitos que exigem honestidade, competência do candidato para que ele seja aí um futuro gestor com mandato eletivo. O que a lei da ficha limpa trata, e isso é uma das discussões jurídicas nesses julgamentos, seja em nível de TRS, seja agora lá no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, qual que seria assim, a condenação que torna um candidato ficha suja, conforme a lei da ficha limpa? Ele ser condenado só por dolo, ou por lesão ao patrimônio, ou por enriquecimento ilícito, ou essas três condenações simultâneas? Olha, esse é um grande equívoco que estão dando a interpretação da lei. Ela diz o seguinte: o sujeito condenado por um órgão colegiado por ato de improbidade, ele está inelegível e acabou. Por quê? Essa condenação por ato de improbidade, ela impõe suspensão dos direitos políticos e, eventualmente, até uma obrigação de reparar o dano, obrigação de, inclusive, devolver um recurso que foi destinado ilegalmente para terceiro. Então, ela não exige especificamente que o sujeito tenha todos os pré-requisitos. Veja bem, a improbidade, ela tem três aspectos. É aquela violação a um princípio da administração pública, por exemplo, não realizar concurso público. Mas veja bem, você pega o gestor que, por exemplo, tem que fazer uma campanha de vacinação com muita rapidez. Ele não pode parar para contratar médico, para fazer um processo seletivo, e aí o que acontece? Ele acaba contratando. É o caso, inclusive, de um deputado federal de São Paulo, que foi impugnado do primeiro grau, porque quando o prefeito ele fez isso. Há aquela outra situação também, que precisa ficar claro, que o sujeito, para comprar um produto, também por uma questão de urgência, ele não realize lá o processo de licitação. Também é um ato de improbidade. Mas esse não causa dano ao erário. O que acontece é o seguinte: aquele ato doloso, que o sujeito realmente fugiu daquela regra normal da sua atividade de gestor, e aí causou dano, teve enriquecimento dele ou de terceiro, e o dano ao erário, a toda evidência é a improbidade que se exige. Agora, veja bem, essa questão de dolosa ou não dolosa. Diferente do direito penal, no direito penal é o seguinte: doloso é um crime que você comete ele porque você quis cometer. Um homicídio, você atirou porque quis. Agora, se você atirou para cima e acertou alguém, não é doloso, é um ato culposo. Agora, essa regra ela não se aplica lá para a questão administrativa e nem para o eleitoral. Outra dúvida jurídica também nesse momento, quando se aplica a lei da ficha limpa. O julgamento nos tribunais eleitorais, eles apenas vão checar se determinado candidato, determinada candidatura está incluída na lei da ficha limpa, ou seja, se é ficha suja ou não, ou é um momento de revisar o julgamento feito pela Justiça Comum que condenou aquele político, aquele gestor? Veja bem, tem uma súmula no Superior Tribunal de Justiça, a súmula 7, que diz que o tribunal, no âmbito do recurso, ele não pode reanalisar a prova, revisar a prova. Mais ainda, numa questão eleitoral, porque chega lá, quando o sujeito pede o registro, ele apresenta as certidões negativas. E aí o que acontece? A lei ela falha nesse aspecto, porque ela pede, por exemplo, a certidão negativa do domicílio do sujeito, mas aquele cara que tenha negócios e atua em todo o estado, e aí? Ele é ficha suja, entre aspas, em Várzea Grande, mas não é em Sinop. É em Rondonópolis, mas não é em Juara. Então é uma coisa muito complexa. Tanto é que nós temos cerca de uns 15 candidatos que foram impugnados nessa eleição em razão da lei da ficha limpa, mas tem muito mais em razão de ter sido cassado. Tem prefeito que foi cassado pela Câmara, que está sendo deputado. Há prefeitos que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e estão candidatos. Há prefeitos que tiveram também problemas em prestação de contas de convênio de saúde com a União Federal e são candidatos. Por quê? Porque também não foram impugnados a tempo. Estou explicando melhor isso aí. Desses 15 que o senhor falou, foram que tiveram a candidatura impugnada lá no Tribunal Regional
Eleitoral. Fora isso, tem outros que se enquadram também na lei da ficha limpa, mesmo sem julgamento da Justiça Eleitoral. É isso? É porque a lei da ficha limpa ela é expressa. O sujeito tem que ter sido condenado por um órgão colegiado, ponto, ou ele tem que ter tido uma conta rejeitada pelo órgão de contas. E aí, aquela ideia de doloso ou não, é assim, o prefeito que por exemplo, pega o dinheiro do transporte coletivo, e transfere para a sua conta, né, ele não vai dizer que isso, olha, foi sem querer, querendo que eu fiz isso. É evidente que é um ato doloso, né, ele fugiu da regra normal. E nós tivemos, nesse caso, nessa eleição, muitos candidatos que não foram impugnados em tempo, porque exatamente por essa falha na lei. Ele mora numa cidade, mas o problema ele teve numa outra. E aí o Ministério Público não teve pernas para fazer essa impugnação em tempo. Agora, vamos falar de prazos. A eleição praticamente, hoje é dia 3 de setembro, a eleição praticamente daqui a um mês. Os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, tiveram prazo até agosto para julgar esses casos relacionados à lei da ficha limpa. Agora, e o Tribunal Superior Eleitoral? Quando que julga esses recursos? Olha, em regra, os recursos contra indeferimento de candidatura, quando não tem questão constitucional sendo discutida, eles terminam lá no TSE. Então, digamos que o TSE é a instância máxima e acabou. Não há mais, até porque no caso da lei da ficha limpa, aquela questão de constitucionalidade foi afastada lá na eleição de 2010. Então, os tribunais regionais, de fato, aquele que recebeu o pedido de registro, ele teve prazo. O TSE, não. E até porque se avolumou muito os problemas lá. Eu quero lembrar que, inclusive, só para citar um caso, o governador Arruda, que teve uma condenação por órgão colegiado do STJ, e essa condenação foi depois do dia que ele pediu o registro, é um paradigma interessante. Porque as condições de elegibilidade, nesse caso, elas foram aferidas no momento do deferimento de candidatura e não do pedido de registro, o que era a regra anterior. Inclusive, isso é uma modificação altamente positiva. E esse julgamento gerou tanta polêmica lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que começou num dia e terminou na madrugada do outro dia. Então, o caso de Maluf em São Paulo, mesma coisa. Então, para os casos de Mato Grosso, a gente imagina um grande debate também lá no TSE e que será produtivo. Agora, resumindo essa história toda, quer dizer, o eleitor pode ir para as urnas em 5 de outubro com essa dúvida antes do julgamento do TSE, saber quem é ficha limpa, quem é ficha suja? E lembrando o seguinte, aqueles votos dados a um candidato que tem o registro deferido são votos nulos, então não tem validade nenhuma. E se esse candidato ou candidata obter metade mais um dos votos, a eleição toda é anulada e tem novo procedimento. Isso pode acontecer, inclusive, esse julgamento do TSE até quando? Até início de 2015, ou seja, porque tem a posse dos novos governadores em 1º de janeiro. Na verdade, tem um procedimento na Justiça Eleitoral que diz que os prazos são contínuos e peremptórios em todo o processo eleitoral, desde o pedido, as convenções, até, no caso, aí a diplomação dos eleitos. Então, a gente entende que até o prazo de diplomação, que é 19 de dezembro, tudo vai ser sanado. Mas nessas questões de impugnação, até porque a gente tem visto já uma tendência do TSE em julgar com mais rapidez, acreditamos que essas aventuras eleitorais e essas dúvidas eleitorais não passam do mês de setembro. Obrigado pela presença ao vivo. Bom dia para o senhor. Bom dia.